arca, essa chave, que simboliza no brasão, essa chave está lá, né, nos pertences do profeta, lá no memorial. Essa chave foi mandada, essa dona Lúcia Yamaguchi é de São Paulo, né? São Paulo, Bernardo. E a arca foi feita em 13 tilhas, totalmente, uma distância grande, né, totalmente diferente. Não tinha o contato com ninguém, tanto o artesão que fez a arca, o escultor que fez a arca lá, como a dona Lúcia não tinha conhecimento dele. E essa chave foi feita, a pedido, foi teu, Alex? O pedido de fazer chave? Não, na verdade tu botou uma fechadura, né? Eu botei no projeto, digamos, a tampa da arca com uma fechadura, com uma chave. Era só. E daí quando a gente foi lá analisar e ver e tal, eu disse, Alex, eu vou botar 2 chaves porque eu vou abrir essa tampa, o escultor, né? Vai ficar muito pesado, eu vou botar, botei 2 fechaduras. Aí a gente já entendeu que a chave... Mas até aí não tinha chave, não tinha nada. Não tinha nada. E não foi mandado fazer a chave para a arca. Foi mandado fazer a chave por causa do brasão, para simbolizar e dar de presente para o profeta as 2 chaves que estavam no brasão. Quando o profeta recebeu essa chave, será que essa chave não tinha nada a ver com a arca? Foi lá levar a chave na arca e fechou. A chave deu na fechadura que o homem mandou fazer sem ter conhecimento um com o outro. O que foi feita a chave, o que foi feita a fechadura não tinha conhecimento um do outro. E a chave foi lá e fechou a arca, tanto uma chave como outra, nas 2 fechaduras. Então não tinha mão de Deus nesse momento? Da onde que essa chave ia ser feita e servir para aquela fechadura, uma distância tão grande um do outro, sem ter conhecimento. O homem que fez a chave não sabia que ia usar para arca nenhuma, muito menos ia usar uma fechadura, e ela foi lá e fechou, né? Então Deus estava presente. Então tudo isso são pontos importantíssimos, né? Que está lá, e a chave está lá guardada. O profeta lacrou a arca está lacrada, né? E as chaves estão lá guardadas. Então, já que se der tempo nesse programa aqui, eu vou contar aquela história daquela mulher que teve que em casa, foi na época de Natal, não sei se é Páscoa. Nossa casa estava lotada de gente, e nós levantamos para rezar o rosário de madrugada, às 5 horas da madrugada. Quando ela foi entrar na capela, ela ficou possuída, o bicho não deixava entrar na capela. Aí nós fizemos o exorcismo dela ali, com o nosso pessoal da comunidade ali, e lá o bicho que estava nela, ele gritava. Porque no exorcismo, de manhã cedo, quando ela estava possuída, ela falava que já tinha levado 3 da família dela para o inferno. Aí eu falava, o Marcelo já está no meu plano, que estava tomando faixa preta. Aí depois que ela ficou boa, nós cantemos, até a Márcia estava junto, cantemos o ofício Nossa Senhora. Aí eu perguntei para ela no café, quem que é o Marcelo? É meu filho. Aí isso era quinta-feira, Semana Santa. Aí ela foi lá na Itaquaras, e ela levou a foto do filho dela, levou a foto, entregou pro profeta, e o profeta fez a oração na foto, como eu sempre fazia, fez a oração na foto. Aí de noite, quando terminou a lava-pés lá em Itaquara, terminou a lava-pés, era meia-noite, quase 11 horas, e nós estávamos cansados, e eu com o padre Tobias viemos para casa, que quando chegamos aqui, a Márcia falou, a Margarete está na sala ali, tá possuída. Daí eu fui lá, o pescoço dela, ela girava assim, ó. Aí eu ligava para o padre José, ninguém atendia, nem doutor Cine, né? Aí nós aqui da comunidade fizemos, escolhi o pessoal de oração, e minha casa estava lotada de gente. Aí nós fizemos o exorcismo nela. Daí ela falou assim, que ela ia se vingar de nós, porque eu peguei o pessoal e falei assim, coloque na cabeça que acima de Jesus não tem ninguém mais forte que possa para cima de Jesus. Como colocar na cabeça, não precisa ter medo, Aí nós instanciamos a capela. Quando ela entrou na capela, ela queria assoprava, queria apagar todas as velas da capela, todas. Aí ela falou assim que ele ia se vingar na viagem que eles vieram lá do oeste do Santa Catarina. Estavam de ônibus, que ela falou que ia fazer o motorista jogar o ônibus e ia matar todo mundo, ia se vingar de nós. Quando ela falou assim, falou que estava brabo porque tinha... ela falou que o Bial que estava nela, falou era 800 demônios que estavam nela. Ela falou que estavam brabo porque tinham perdido porque o Marcelo, por causa que o profeta fez a oração...
Aí eu me toquei assim, daí eu fui, chamei a senhora da excursão, falei, vai lá em Taquara, leve um vestido dela, já que ela estava brava, porque perdeu o Marcelo, só porque o profeta fez a oração em cima da foto, então eu falei, leve um vestido dela para o profeta abençoar lá, e aproveita e leva uma garrafa de água para ele abençoar, para me terminar o exorcismo aí. E ela fez. Então os demônios estavam bravos nela, que ela falou que era porque estava chegando o dia dos demônios, está chegando ao fim. O diabo falava nela assim: nosso dia está chegando ao fim por causa desse maldito profeta. Então essa chave que o Zeca está falando, e aqui vou ler depois na Bíblia aqui, e a chave a chave que ela do brasão. Por que todas as chaves ali que nós mostramos ali, todas as chaves são para cima, para cima. E Nossa Senhora pediu para o profeta para baixo, porque ele ia fechar o inferno. Então, quando eu falei semana passada no programa, o que está escrito ali nessa passagem aqui, ó? Eu falei que ia falar depois, mas já estou falando já. O que está escrito aqui nessa passagem? Isso aqui me marcou na cabeça tanto que não me sai da cabeça, porque eu não vi nenhum padre falar isso nunca da história da... Atos Apóstolos, mas Atos Apóstolos é Novo Testamento para agora. Atos Apóstolos 3:22 diz assim, ó: já dissera Moisés, o Senhor nosso Deus vos suscitará dentre os nossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a este profeta, a este ouvireis em tudo que ele vos disser. Todo aquele que não ouvir este profeta será exterminado no meio do povo. Todo aquele que não ouvir este profeta será exterminado no meio do povo. Mas vou pensar, mas será que... Mas por quê? Porque se você mudou de religião, você vai se salvar? Se você usa tatuagem, se você... a gente que está aqui em Atos, o que a missão do profeta? É falar sobre respeito na casa de Deus, dobrar o joelho para Jesus. Se você não dobra o joelho para Jesus, veja o que vai acontecer. Na Bíblia está escrito aqui, ó. Filipenses 2:10 diz assim, ó: para o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. O que o profeta falava? Se você não está dobrando o joelho aqui agora para Jesus, você vai dobrar quem? Aqui, ó, pros infernos. Está na Bíblia. Então, isso ali confere, pense bem, no brasão, chave para baixo. E essa passagem da Bíblia. E a história que o profeta ficou no tempo. Então, vocês que não estão, às vezes demoram para... Eu agora que eu comi, parece que agora minha fé está aumentando. Desde daquela época então juntando tudo esse que nós fizemos, esse exorcismo que nós fizemos, então às vezes com Deus permite para acontecer assim, para mostrar para nós. Mas o que me dói é que tinha gente, minha casa estava lotada, eles ficavam na janela com uma cruz, porque ela se transformou, ela virou ela queria derrubar, quebrar a capela toda. Aí eu peguei essa cruz nossa que temos de madeira, ela ficou lá da cruz. Até aí o bicho falou nela assim: Eugênio, você é muito bobo, você é burro demais, porque você fica do meu lado, você é muito bobo, você fica até passando fome para essas pessoas, para essa gentalha que vem na tua casa. Fique do meu lado, eu te dou dinheiro, eu te dou poder, eu te dou fama. Então, por isso que essas pessoas que são ricas de um dia para a noite, eles fazem pacto com o bicho, né, Zé? Disseste que se der tempo tu vai contar a história? Essa daí tu vai contar? Já contou? É isso daí. E as mensagens que a gente vem lendo cada vez, parece que Deus vai tocando aqui no dedo da gente, né? E ó, o pedacinho da mensagem aqui, ó, o cargo. Um substituto só pode ser colocado na saída de outro escolhido por Deus. Não haverá mais eleição e este cargo se dá à pessoa amada por Ele até a sua vinda gloriosa. É por ser o final dos tempos, Deus, por sua vez, quer que seja outra vez um homem simples, como foi o primeiro Papa, Pedro. Ele começou, o Deus Todo-Poderoso, e ao subir o céu deixou o encargo a um pescador, homem que pouco conhecimento tinha, mas pela luz do Espírito Santo, tudo o que fazia por Jesus era abençoado para guiar o povo. Fazia por Jesus o povo daquela época. Não poderia ficar agora, no fim dos tempos, sem ter um líder, e este veio a ser tu, irmão. Onde tu fores, Deus, por sua vez, vem te acompanhando junto à sua esposa para ter muito mais força.
Quer ele que um pequeno rebanho te respeite, como nós obedecíamos a Pedro. Então, olha, está falando ali, né, da importância que é o profeta Pedro II, Satanás possesso, a pessoa possessa lá, o Satanás falando pela boca dela, do ódio que tinha desse amado profeta por ter feito uma oração em cima da foto, né? Perdeu o filho. Olha a força que tinha o profeta. Perdeu o filho, não, o bicho perdeu ele novamente para Deus, né? Só por ter feito uma oração em cima da foto. Com cada mão ali, fez uma oração, né? Em cima da foto, imagina a força que tinha o profeta, né? E depois a água que teu pai abençoou lá dentro da década trouxe, a água que eu joguei em cruz nela, e disse que ela até hoje nunca mais voltou. Ela falava assim, ó, ela falava, debochava de nós, não é nós somos em 800, assim. Eles falavam assim que o nosso dia está chegando ao fim por causa desse maldito. Isso que me marcou, que eles falavam, o nosso dia está chegando ao fim por causa desse maldito. Depois ela falou que já tentou destruir a arca. Não é que ela sabia, a mulher nem sabia que não tinha arca. Ela falou que na boca dela, tentou destruir a arca e nós estávamos vindo com o teu Zeca, teu pai, duas caminhonetes, e sofremos um acidente na arca. Não foi, Zeca? A da arca foi feita lá em 13 Itilhas, né? E são 600 e poucos quilômetros, né? Daqui. Então, quando fomos buscar a arca, foi 2 caminhonetes, né? Uma do pai e uma do João Batista. A arca foi colocada na caminhonete do pai. E eu estava dirigindo ela e o João Batista foi o padre José. Foi junto, Alex? Estava no carro do pai. Tava o Alex, a gente também tava, a Aline, acho que tava o pessoal, né? 2 caminhonetes, porque aquela alegria de buscar a arca, né? A arca ficou pronta e a gente ia fazer uma comemoração. O povo já estava lá, né, no santuário esperando, e nós de lá para cá, vamos meter o pé no carro para chegar a tempo, né? Que é a distância, 600 e poucos quilômetros. Chegando em Itajaí, o inimigo, ele é astuto, né? Ele tenta de tudo, mas ele não tem mais poder do que Deus. Ele fez as 2 caminhonetes se colidirem, né? Lá na frente parou um carro, foi formando uma fila. Eu consegui parar o carro que estava a arca junto e o João Batista não conseguiu parar. Bateu em cheio atrás, né? O carro do João Batista quase deu perca total, quase. E o carro do pai, onde estava a arca, não aconteceu nada, né? Ele bateu onde estava a arca, o dele estragou a frente quase toda, perdeu o radiador, perdeu um monte de coisa do carro lá, e onde estava a arca nada aconteceu. Chegamos livre, né? Liso e leso, como diz a história, né? Para comemoração. O povo estava lá esperando. Até na hora o pai ficou apavorado, achou que, meu Deus, é que acabasse com o meu carro. Disse, calma, pai. Eu tinha visto que eu não tinha batido nada, mas o impacto que deu. Então o inimigo, ele é astuto. Ele tenta, né, destruir. Ele não quer que aconteça aquilo que Deus prepara para todos nós. Mas só que Deus, quando ele bota a mão e diz que é meu, como ele fala nas mensagens, né? Aqueles que são meus, o inimigo não vai tocar mais a mão. Tem pessoas que confundem, né? As pessoas acham assim, mas se você é um escolhido, por que sofre tanto? Mas Jesus precisava sofrer o que sofreu? E morrer pregado na cruz? Perder quase seu sangue todo, né? Seu precioso sangue? E por que nós não podemos sofrer? Ele diz que ele vai defender a gente do mal, não vai impedir que a gente sofra, né? A gente tem que sofrer um pouquinho também, para aprender a valorizar. E naquela época, né, Alex, o profeta, ele sempre teve o dom da cura, né? Deus usava a mão dele ali para curar as pessoas e, como o Zeca falou, quando ele colocou a mão na foto desse rapaz, né, ele conseguiu aí, Deus através da mão dele ali, dar libertação para ele, né? Eu botei na minha cabeça, não foi sempre assim, mas hoje eu penso bem diferente. Se está escrito que a alma é eterna, apenas o que tem para nós é escolher de que jeito essa alma vai permanecer eterna. Eu estava conversando com meus irmãos aí, agora, umas 2 semanas atrás, antes do aniversário do pai, que é 19 de fevereiro de 35. Então eu botei na minha cabeça que é o seguinte, 19 de fevereiro de 1935, o Bento da Conceição passou a existir no mundo, na história do mundo. É como nosso nascimento. Na tua idade, no dia que você nasceu, você passa a existir na história do mundo. O Alex, o José Roberto, o Eugênio, você, o Rony. Então o Bento da Conceição hoje, o meu pai, nosso profeta, ele está com 89 anos, ele não morreu. As pessoas têm que entender isso.
ele desencarnou, largou essa matéria e vive em espírito, vive em outro plano, com mais poder ainda. Porque se eu pensar desse jeito, o seu Bento não podia ter morrido, morreu, não, ele tinha que passar para outro plano para ter mais força ainda. Ele vive no plano do Criador hoje. Se não fosse assim, então quer dizer que São Francisco, Santo Antônio, Santa Teresinha, outros santos, morreram, não tem poder nenhum, se acabaram há 150 anos, há 400 anos atrás. Não, eles estão vivos. Cada qual tem santo que está hoje no céu, que passaram a existir aqui em 1800 alguma coisa, 1700 alguma coisa, eles têm essa idade, 300 anos, 400 anos, não morreram. A alma deles continua viva. E o profeta não é diferente. Então, se o profeta tinha esse dom, essa capacidade que Deus capacitou ele de fazer uma oração numa foto e afetar e conseguir, por exemplo, tirar aquela pessoa do caminho do mal, imagina hoje, se ele está vivendo hoje num outro plano, um plano que ele tem muito mais capacidade, tem muito mais poder, que Deus delega isso a ele. Então a gente tem que entender isso, não desanimar. Tem que realmente botar hoje Pedro II, como se põe na tua casa Santo Antônio, São Francisco, Santa Teresinha, a mesma coisa. É uma história que Deus deixou, a gente teve o prazer. Eu fico pensando o seguinte: se a gente encontrasse uma pessoa que foi contemporânea, por exemplo, do Padre Pio, um vizinho, um amigo do Padre Pio, a gente não gostaria de conhecer essa pessoa? Gostaria. Então, claro que nós como filhos, a família dele, a gente tem esse prazer, essa satisfação de estar falando do nosso pai. Mas não com um orgulho que meu pai era isso, era aquilo. Não. Se Deus escolheu ele, quem sou eu para contestar? Mas vocês que vieram depois, que acreditaram, os amigos, são contemporâneos desse profeta. Não, esse profeta eu almocei com ele, eu tomei café com ele, eu passeei com ele. Daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, se Deus permitir que vá, acredito que não, que o mundo está muito difícil. Então, se Deus não voltar logo, a gente vai se perder muita gente. Mas as pessoas vão dizer: puxa vida, eu conheci esse profeta, eu vivi com ele, entendeu? Só que para criar valor, valor material, valorizar esse personagem que aqui esteve entre nós, isso vai depender do nosso trabalho, entendeu? Os amigos que conheceram ele, a família que conheceu ele, tem que realmente valorizar essa história e falar para o mundo inteiro, saber e conhecer, inclusive nesse programa que dá essa oportunidade de nós contar a história de cada um, que é interessante, e esses detalhes, o porquê desses detalhes. Então, cabe a nós manter essa chama viva e acender ela cada vez mais. Porque Bento da Conceição, em 1935, não nasceu por acaso. Isso mesmo.